6, capítulo 1, Josué 6, capítulo 1, até o versículo 7. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes, os homens armados e os sacerdotes e a arca. Todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Que Deus seja glorificado pela sua palavra. Eu fiquei pensando aqui num detalhe nesse texto. Se Deus falasse com você em oração, e Ele te desse não todas essas instruções, mas se Deus dissesse assim: vá lá nessa situação. Por exemplo, se Ele dissesse assim: vá lá no hospital, onde está o seu parente doente, e grita, o que você gritaria? Hein? Você ia falar o quê? O que você ia falar? Qual o grito? Você sabe gritar? Você sabe gritar? O que faz você gritar? Barata faz você gritar? O que faz você gritar? Dor faz você gritar? Como é que a gente grita de dor, né? Eu fiquei pensando, o que eu ia fazer? Você vai lá e grita, na hora que tiver uma trombetada mais longa, aí você grita, aí você dá um berro. Eu fiquei pensando se todo mundo gritou a mesma coisa, fiquei pensando que se foi uma soma de gritos diferentes, alguém falou ai, alguém falou né? Sei lá. Depende do que a gente está passando. Se você quer assustar alguém, você dá um grito do jeito. Se é de dor, você dá outro grito. Enfim, eu estou usando essa coisa tão simples para dizer que, às vezes, a gente recebe uma instrução de Deus, a gente recebe uma palavra do Senhor, e a gente fica assim meio que perdido, sem saber o que fazer, até mesmo uma coisa simples, como dar um grito. Então, se Deus não falou especificamente, dar um grito, para mim é qualquer grito. É uma expressão alta, né? Um grito é uma coisa que não é falar, né? Não é fazer uma declaração, é dar um grito. Enfim, a cada dia, amados irmãos, nós estamos, penso eu, testando a nossa disposição de lutar por uma vitória. Há tanta gente falando tanta coisa, tanta filosofia, tem vitória que não vale a pena, tem não sei o que lá, eu não vou lutar por isso. Parece que algumas coisas ou algumas questões a gente faz essa conta, ou a gente não evidencia uma disposição de lutar. Parece que tem certas coisas da nossa vida
que a gente deixa para lá, deixa ver o que vai dar, deixa acontecer, se der, se ganhar, ganhar. É como se certas vitórias da nossa vida, pelo menos em certos momentos, a gente não desse muita importância para aquela vitória, ou ela não nos atraísse muito, mas de qualquer forma, penso eu, que a cada dia nós estamos testando a nossa disposição de lutar por uma vitória, de lutar por uma conquista, por um milagre que, na maioria das vezes, está faltando na nossa vida. Alguns de nós deixamos ver se alguém quiser nos ajudar, ou a gente quer que caia na nossa mão, que caia no nosso colo, e não temos aquela disposição ou aquele entendimento que para conquistar certas coisas e certas vitórias na nossa vida, nós precisamos nos levantar, nos dispor, nos preparar, lutar, enfrentar, caminhar na direção daquele nosso desejo, daquela necessidade, daquele propósito da nossa vida. Então, como já fizemos tantas vezes, quero me inspirar aqui na experiência de Josué, que depois de colocar em ordem uma certa desordem que envolvia o povo de Deus após a travessia do Jordão, Josué tem uma visão. Ele vê um homem empunhando uma espada. Era o anjo de Deus que trazia uma mensagem para ele. Com certeza foi este anjo que traçou as estratégias para aquela batalha de Jericó. Josué, então, de posse desta ordem, chama seus homens, seus sacerdotes e lhe dá uma ordem. Todos deveriam rodear a cidade durante 6 dias, e no 7º dia eles deveriam marchar 7 vezes ao redor daquela cidade. Ordenou também que os sacerdotes levassem uma trombeta de chifre de carneiro. E mais ainda, os sacerdotes deveriam levar a Arca da Aliança. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, versículo 6, eu estou lendo novamente, e lhes disse: levem a Arca da Aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca, e ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. O que me chamou a atenção foi a ênfase de Josué sobre a presença da arca. E lendo o texto, a gente percebe que esta presença foi decisiva para a conquista de Jericó. É importante lembrar, saber ou relembrar que há uma constante em todas as batalhas de Israel. Se você já leu o Velho Testamento, se você já leu esses livros dos reis, de crônicas, de juízes, você vai ver que há uma constância, há um fator sempre presente. Quando o povo de Deus estava em harmonia com Deus, eles eram invencíveis. Quando o povo de Deus servia a Deus, obedecia a Deus, eles venciam todas as batalhas. As vitórias nunca dependiam da força dos exércitos de Israel. Tem essa frase tremenda, maravilhosa, de Deus ao seu povo, que para Deus tanto faz livrar com muito ou livrar com pouco. Não é o muito ou o pouco que vai dar livramento. Para Deus isso é indiferente. Ele livra, Ele dá vitória, Ele abençoa. Não importa. Enfim. Mas quando Israel se distanciava de Deus, eles eram derrotados. Derrotados até diante de pequenos exércitos. Isso nos mostra que a única maneira de vivermos em segurança é mantendo uma íntima comunhão com Deus. A única maneira de nós caminharmos com segurança nesta terra, nesta vida, é manter comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus implica principalmente em obedecer
a sua palavra, em obedecer os seus mandamentos, pois a desobediência sempre nos tornará pessoas vulneráveis. Você independe do tempo que se tem de ser servo de Deus, de ser crente, de ser batizado nas águas, independe de várias destas coisas importantes, porque a desobediência sempre nos tornará pessoas vulneráveis. Então, algumas lições importantes sobre a importância de avançar tendo à frente a presença de Deus. O que para Israel era representado pela arca. Nós não temos mais a arca. A arca não nos é dada à igreja como instrumento. Nós temos esse tempo que a gente vive, que em alguns lugares, não é? É feita uma certa judaização da igreja. E isso não representa absolutamente nada. Não tem nenhuma ingerência. Eu sei que muita gente, eu já fui a Israel algumas vezes, já fui com pessoas de outras igrejas, de outras denominações, tem muitos cristãos, crentes que têm eu diria assim, uma certa veneração, um certo encanto com Israel. Eu recomendo que o dia que você puder, não sei se um dia aqui na igreja a gente vai fazer uma caravana para Israel. Eu particularmente não tenho, tem que ter alguém para nos movimentar aqui no nosso meio. Eu particularmente não tenho cabeça e coisa para ser guia lá dos irmãos. Vale a pena, é sensacional, é emocionante. Eu já fui mais vezes do que precisava ir, né? E sempre que vai você vê coisas que não dá para ver tudo, mesmo que você passe lá. Então é muito legal, mas tem muita gente que judaiza, né? É muito comum em algumas igrejas você botar a bandeira de Israel. Quando eu vejo uma igreja com a bandeira de Israel, eu fico me perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. O que isso tem a ver com o Evangelho, com a fé que nós pregamos? Não é verdade? Enfim, mas será que tem algum problema? Não é que tem problema, não tem necessidade. E quando se bota, acaba que se está passando um tipo de mensagem. Não é? Enfim, deixa eu voltar aqui para o meu assunto. Então, a vitória sobre os problemas da vida não depende daquilo que eu faço, e sim depende do que Deus faz por mim. É tão importante, a gente passa a pensar, eu começo a acreditar que eu consigo resolver problemas, eu começo a pensar que certas coisas da vida eu que resolvi, eu que falei, eu que usei, né? Não, mas é porque eu usei lá a minha autoridade. Mas quem é que me deu? Se eu tenho alguma autoridade, de quem é essa autoridade? Não é verdade? Então, nós às vezes, nós nos perdemos um pouco, nós, na nossa correria, no nosso afã, ou em cima de muita coisa que a gente ouve, a gente acaba deixando de entender essa coisa tão simples e tão contundente, tão básica e tão importante. A vitória sobre os problemas da vida não depende daquilo que eu faço, e sim daquilo que Deus faz. Jericó, diz aí o texto, estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, entreguei nas suas mãos o seu rei, os seus homens de guerra. Qualquer vitória que você consiga nessa vida, qualquer problema que você superou porque Deus entregou para você. Porque Deus foi que movimentou, Deus é que abriu porta, Deus é que mexeu com o coração, Deus que levantou pessoas, e você foi lá, e você creu. Mas é Ele, foi Ele. É Deus. Quem entregou Jericó nas mãos de Josué foi Deus. Foi a presença de Deus.
Então é importante ressaltar que a simples presença da arca, dito tudo isso, não garantia, não dava nenhuma garantia ao povo. Era preciso que, além de ter a arca, eles reconhecessem a presença de Deus lutando as suas guerras. O que eu estou dizendo é bem importante. E este reconhecimento de que Deus estava presente, lutando aquela batalha, vinha através da obediência a tudo o que o Senhor havia ordenado. Olha, vocês vão fazer assim. Eu estou com vocês, façam assim. O reconhecimento, a obediência, então era aquele reconhecimento que o povo tinha, que Deus estava ali lutando por eles, lutando a favor deles. Muitos pensam que podem viver de qualquer maneira, que basta ter o nome de crente, basta frequentar uma igreja, que basta ser dizimista. É sempre bom lembrar de uma orientação da Bíblia. Nesse texto aqui, dá para você lembrar bem quem que estava ao lado da arca quando ela foi trazida de volta para o povo. Quem estava do lado da arca quando ela foi levada para a batalha de Jericó? Os sacerdotes. Quando a arca é trazida de volta para o povo, está lá em 1 Samuel 4,4, diz lá que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quem eram esses dois? Eram filhos do sacerdote Eli, criados, nós diríamos que aqueles meninos foram criados no Evangelho, foram criados na casa de Deus, foram criados no GV. Não, eles eram criados no templo, porque eles eram filhos do sacerdote. O sacerdote morava no templo. Diz aí, 1 Samuel 2, depois você pode ler, 22 a 24, nos mostra que como eles viviam. Diz lá esse texto: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Então, os meninos foram criados ali, mas eles moravam lá, foram educados na palavra, conheciam a palavra, estavam na arca, mas eles tinham uma vida complicada. Eles não tinham uma vida de quem temia a Deus, de quem andava com Deus, não. E o que acontece com esses meninos? Diz aí 1 Samuel 4,11, a arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Eu estou lembrando isso para você, para dizer para você entender que não basta, por exemplo, se aproximar da igreja, não basta nem frequentar uma igreja, não basta apenas você comprar uma Bíblia, ou qualquer outro símbolo que você quiser. A presença de Deus, ela é revelada quando o coração está cheio de sinceridade, quando o coração está cheio de pureza, quando o coração está totalmente íntegro, inteiro, entregue a Deus. Hebreus 10, 22 diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Você tem se aproximado de Deus com um coração sincero? E com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, limpos, purificados, aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, é importante a gente entender isso aqui, que a presença de Deus
que faz a diferença. Se nós olharmos para a vida de muitos de nós, a gente sabe que é isso mesmo. Quanta gente é crente nominal e parece que não sabe nada da presença de Deus, tem medo de todas as coisas. Quando ora, quando vem na igreja e ora, ou quando ora na sua casa, não tem certeza de nada, não tem certeza que Deus já está ali, não tem certeza que Deus já está presente, que Deus já está cuidando, Deus já está protegendo. A sua oração é mais uma negação de fé, as coisas que fala em oração, do que a oração de alguém que teme a Deus, que teve o seu coração transformado, que não se atemoriza, um coração confiante na presença de Deus. Para você que quer vencer, quer ter uma vida vitoriosa, tem um outro detalhe aqui nessa narrativa, nessa história, que não se engane, queridos, nós não podemos misturar a nossa vida com práticas que não glorificam a Deus. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da sua estátua. Ouça o que eu quero lhe dizer: quando misturamos a nossa fé, quando misturamos a nossa confiança em Deus, a nossa vida espiritual com outras práticas, Deus sempre vai se afastar. Sempre eu me lembro de um ensino que o bispo Roberto deu, uma pregação, em que ele disse: Deus Pai matava. Tu lê a Bíblia, Deus, olha, o texto de Jericó, toma Jericó e Jericó é minha, a cidade toda é minha, você vai sacrificar tudo. Você não vai pegar uma barra de ouro lá, você vai queimar tudo lá. Ele dizia assim: Jesus, Deus Pai matou. Jesus, ele repreendeu as pessoas. Jesus chamou os fariseus de sepultura caiada, raça de víbora. Jesus, ele confrontava. Jesus, ele repreendia as pessoas. Aí diz o bispo Roberto: e o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele se afasta. O Espírito Santo, ele se ausenta. O Espírito Santo não grita, o Espírito Santo não mata, o Espírito Santo não fala nada, ele se afasta. E por isso, Sansão viveu o que ele viveu. E por isso que outros têm vivido o que vivemos. Por quê? Porque nós não damos conta, não nos percebemos tamanho o nosso afastamento de Deus, dessas pessoas. Tamanho distanciamento de uma comunhão com Deus. Porque Deus vai embora e nem percebe, nem sente falta. Isso é uma tragédia. Isso é um drama muito grande. Quando nós misturamos a nossa fé com a nossa confiança em Deus com outras coisas, Deus se afasta. O dia em que nós verdadeiramente confiamos na presença de Deus, mesmo não havendo, a nossa vida jamais será tocada pelo inimigo. A nossa vida jamais sofrerá derrota. E se for tocada ainda assim, por exemplo, como aconteceu com Jó, Deus intervirá ao nosso favor, como ele fez com Jó. Então veja o que aconteceu com o deus Dagon, versículo 3 e 4 de 1 Samuel 5. Quando o povo de Asdod se levantou de madrugada no dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra diante da arca. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eu compreendo que há um preço para se viver na presença de Deus. Todo mundo quer viver na presença de Deus. Todo mundo quer andar com Deus. Mas há um preço. Há um preço. E qual é o preço? Hein? É não misturar a sua fé. O preço é uma santidade de vida. Santidade
a vivência da santidade está em dizer não, em não ser amigo do mundo. Amigo do mundo é inimizade com Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, o preço de estar na presença de Deus, de andar na presença de Deus, essa presença que nos dá a vitória. Essa presença que pode ser uma situação extrema, ninguém abria, ninguém entrava, ninguém saía, está tudo fechado, está murado, está cercado, mas Deus deu vitória. Para Deus não foi um problema, e para Deus não há problema, né? Como Ele mesmo se apresentou na sua palavra, agindo eu, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir de Deus. Não pense você, não pense eu, não pense ninguém, que essa vitória de Deus, essa vitória de Deus, você vai viver de qualquer maneira, você não vai pagar preço nenhum. Que Deus é um Deus, não confunda caridade com misericórdia, que Deus é um Deus caridoso. Faz assim, não, Deus é um Deus misericordioso. Com o Senhor, nenhum outro Deus pode permanecer de pé. Não permanece de pé. Deus coloca no chão todos os nossos problemas. Deus coloca no chão todas as nossas impossibilidades. Deus coloca no chão todas as nossas necessidades, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. As dificuldades que militam contra nós não podem suportar a presença de Deus. Os inimigos que nos perseguem não podem suportar a presença de Deus. Os nossos adversários. Mas, amado irmão, em nome de Jesus, não se misture com outras práticas. Que Deus, de verdade, seja o seu único Deus. Único Deus. Amém? E mais uma verdade aqui que nós vamos aproveitar, é que a presença de Deus garante uma qualidade de vida diferente. Uma qualidade de vida diferente. De vez em quando eu falo para você aqui, que em muitos momentos da minha vida, eu olho para mim e eu vejo que está faltando alguma coisa na minha vida. Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus. Então, por quê? O salmista falou assim, por que está abatido a minha alma? De vez em quando eu me pergunto assim, por que eu estou com medo disso? Por que eu estou com medo dessa situação? Né? Porque a presença de Deus nos garante uma qualidade de vida. Eu não estou falando de praia, não estou falando de diversão, eu estou falando de segurança, eu estou falando de certeza, eu estou falando de tranquilidade, eu estou falando de um coração que não se atemoriza de más notícias, o seu coração bem firmado, confiante em Deus. Uma qualidade de vida interior. Olha, veja as preocupações que nós temos, veja a ansiedade que toma conta do nosso coração, veja as preocupações do dia de hoje. O que é isso? Por quê? Onde está Deus? Deus está no meu coração, Deus está na minha vida. Mas será que eu tenho tido tanta comunhão com Deus? Engraçado, ontem, a minha filha teve uma aula a mais lá, nem sei se foi de dança, de balé na escola dela. Ontem foi quarta-feira. E como a Kátia não estava passando bem, ela teve uma infecção intestinal, a Kátia chegou em casa e falou assim, Miguel, você pode pegar a Gigi na escola? Posso. Até fiquei assim, a Kátia estava passando muito mal mesmo, porque eu estava assim com a roupinha de ficar em casa, um shortinho meio sem vergonha, uma camiseta. Aí eu falei para a Cátia assim, eu posso ir assim mesmo? Mas pode. Acho que ela nem olhou para mim. Ela falou, pode, vai de qualquer maneira. Ela fica me censurando. Você não vai assim, você bota uma roupa, bota sei o quê, bota uma bermuda. Quando eu fui pegar a minha neta, quando a minha neta chegou, ela estava chorando. E aí veio a professora. E a professora veio e falou assim, porque ela estava com uma coleguinha. E quando elas terminaram a aula, elas desceram e foram ao banheiro.
E a coleguinha contou uma história de terror para minha neta. A coleguinha falou para ela assim: você fica calada, senão eu vou chamar a mulher que tem asas e tem pé de galinha para te pegar. E a Giovana saiu aos prantos. Mas minha filha, a menina falou que era mentira, a professora falou que era mentira, mas ela ficou impressionada, né? De repente a menina era uma boa intérprete de história de terror. Você sabe que tem isso, não é verdade? Você sabe que a nossa mente é muito sugestiva, não é verdade? Eu acho que eu já contei isso aqui, tem muito tempo atrás. O irmão do meu pai era vivo e ele casou-se com uma senhora, ela é viva até hoje, muito querida pela gente, e ela era do Nordeste. Sabe que o Nordeste tem muita história, né? De lobisomem, mula sem cabeça, tem um monte de história lá, né? E estava a minha irmã, que você conhece, e essa tia conversando, e essa tia contando várias histórias dessas maluquices, mula sem cabeça, que ela viu, que a família dela, lá no interior tem muita história assim, assombrosa, mula sem cabeça, essas coisas. Eu estava contando, e o meu tio, que era muito brincalhão, meu tio veio chegando assim, morava numa pequena vila de casa, assim no final, num apartamento terra, assim, e meu tio veio chegando assim, janela aberta, começou a ouvir aquela história. E aí a minha tia contando assim, aí meu tio vai e estendeu a mão assim, a janela aberta para lá dentro. Quase que morreram as duas, né? Quase que elas saíram voando, porque a mente já estava sugestionada pelas histórias. E essas coisas têm muita influência na cabeça. Eu acalmei ela, tal. Em parte ela ficou assustada. Depois eu achei que uma parte ela estava dando um golpe, porque ela queria dormir na minha casa, né? Então ela falou para mim: eu vou falar com a minha mãe, para minha mãe deixar eu dormir lá com você. E a mãe não deixou nada e teve que ficar em casa. Mas como é que tem crente? Como é que tem crente que ouve alguém falar uma coisinha e fica apavorado? É ameaçado, ouve uma palavra, ouve até uma praga. Quem é que já mandou uma praga em você? Já teve essa experiência em vida? Alguém abriu a boca para você e falou: miserável, tu vai morrer atropelado por um caminhão. Né? Hoje eu estou me lembrando de uma história, eu tenho que acabar a minha pregação. Eu já contei essa outra história também aqui. Um pastor da Nova Vida ia na Rádio Relógio e tinha lá um funcionário muito nervoso, muito tenso. Aí esse pastor de brincadeira saiu assim da gravação, olhou para ele assim: pastor, que uma igreja bonita, ele é muito usado por Deus, falou assim: sonhei com você, falou para o funcionário. Sonhei que você foi atropelado pelo caminhão do Ponto Frio. E foi embora. E depois ele ficou rindo, porque o rapaz não podia ver um caminhão do Ponto Frio. O sujeito saía na rua. Cara, vai que... Então veja, a pergunta é: se a palavra do pastor, a brincadeira, fosse positiva, será que ele ia acreditar também? Né? Se a palavra fosse de um jeito, será que ele ia ficar, boa, vai acontecer? Então, veja que a gente tem uma inclinação. E se você, irmão, não andar, não ler a sua Bíblia, não andar em comunhão com Deus, você vai ser derrotado por coisas que era para você vencer com facilidade. Você vai perder. Na terça-feira aqui no culto de oração, eu falei: irmão, tem coisa que é para você deixar para lá, sai daí. Cachorrinho sarnento, sei lá. Né? Sai fora, aí fica lá. Fica perdendo tempo, fica amedrontado, sai fora, me mira, mas me erra, levanta e vai. Aí você fica lá: não posso. Então, veja como a presença de Deus abençoava os que viviam sob seu temor e punia aqueles que não valorizavam a presença de Deus.
Lá em Samuel, nessa sequência, Samuel 4, 1 Samuel 4, capítulo 5, capítulo 6, versículo 20, e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? Quem conquistou a arca estava com medo da arca. A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Os inimigos de Israel, eles estavam com medo daquela arca. Venceram, tomaram. Os filisteus imaginavam terem conquistado duas vitórias, uma sobre o povo de Deus e outra sobre o Deus de Israel, porque eles conquistaram a arca. Então eles pensaram: vencemos o povo e vencemos o Deus deles, porque o Deus deles está aqui na nossa mão. A arca foi levada como um troféu de batalha. Não significava mais nada além do que um objeto conquistado pela força. Ao invés de receber as bênçãos da presença de Deus, eles acabaram que estavam sendo punidos. Diz o texto que cerca de 70 homens morreram porque olharam para a arca. Enquanto isso, o povo de Deus estava vivendo uma situação de aflição, porque estavam sem a arca, estavam desprotegidos. Então, 1 Samuel 7,2 diz: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Essa busca de Israel não era aquela busca de graça, era uma busca de aflição, era uma busca de se sentirem desamparados, longe de Deus. Durante 20 anos a arca ficou longe do povo de Deus. O povo começou a perceber que não podia viver sem a proteção do seu Deus. Samuel mostrou como eles deveriam proceder se desejavam mesmo ter de volta a presença do Senhor. No versículo 3 de 1 Samuel 7, eu leio: e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Quando o povo começou a sacrificar, os filisteus resolvem atacar novamente. Quando o povo começou a obedecer a palavra do profeta Samuel, começaram a fazer sacrifícios, a buscarem a presença de Deus, diz aí: quando os filisteus souberam, versículo 7, que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Mas olhe e veja que agora a batalha já não dependia das forças dos exércitos. Eles já estavam buscando o Senhor. Como sempre, quando buscavam o Senhor, a batalha não dependia da força deles. Eles estavam naquela volta, naquela correção de vida, de caminho, se afastando das coisas que Deus mandou. Então Deus já estava no meio do seu povo. E o resultado você pode ler aí, 1 Samuel capítulo 7, versículo de 10 a 14. Deixa eu para terminar, eu vou ler esse texto aqui. 1 Samuel, o que eu falei? Você nem prestou atenção. Oi? 7, a partir do versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, está certo? Que eu estou sem óculos. Os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Bet-Car, matando-os pelo caminho.
Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. E assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Amém. Então, veja aí, o que eu gosto aqui é que, embora Deus deu um estrondo, mas os israelitas não ficaram com medo desse estrondo. O estrondo não assustou o povo de Deus. O estrondo de Deus só assustou os filisteus. E o que acontece? Deixa eu voltar aqui para o meu final da minha palavra. Então, você não está caminhando sozinho. Eu acredito nisso, eu não estou caminhando sozinho. Você não está caminhando sozinho. Foi com esta presença de Deus que Josué conquistou a vitória sobre Jericó. E é com essa presença, com essa mesma presença de Deus que você conquistará a sua vitória. Você só precisa de Deus. Fala para o irmão, você só precisa de Deus, irmão. Só precisa do teu Deus. Você só precisa dele. Só precisa de buscar esse Deus, de buscar a presença desse Deus. Você não está caminhando sozinho. A presença de Deus estava com aquelas pessoas naquelas voltas que eles já estavam dando. Você acha que o que atemorizou foi o quê? Né? Foi aquele grupo andando? Né? Talvez se você fosse um nativo lá, alguém de Jericó, você vê, esses caras são bobos, essa turminha aí vai fazer o quê? Vai nem fazer cosquinha na gente. Mas foi a presença de Deus, é a presença de Deus. Quando alguém respeita você no seu trabalho, na sua vida, você acha que é o quê? É a presença de Deus na sua vida. As pessoas às vezes não sabem discernir, tem alguma coisa, não, né? A mulher lá do governador falou assim: olha, eu tive um sonho, não mexe com esse homem aí, não te envolve com esse homem aí, né? Ele é alguém especial. Isso é algo que acontece comigo e com você, mas você tem que andar com a presença de Deus. Quantas igrejas hoje estão fomentando que você vai lá, que aquele símbolo, aquela coisa, aquela prática? Quantas pessoas não estão sendo ensinadas, motivadas a buscarem a Deus, a buscarem a presença de Deus? Como é que você pode trocar o menos pelo o mais valioso pelo mais barato? Como é que a gente troca isso, né? Como é que a gente faz escolhas assim tão absurdas? Como é que a gente deixa a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, para se agarrar a tantas coisas que não têm valor nenhum? A gente se assemelha até aos povos pagãos que acreditam em tanta bobagem. Aí você vê a pessoa e fala assim: poxa, que bobagem. Eu que já fui criado numa fé católica, cristã católica, pois era pegado a tantas coisas. Depois que Jesus entra na sua vida, você sente a presença de Deus, você fala assim: mas que besteira. Você fica assim: por que eu era apegado a isso? E assim, hoje tantas pessoas que estão na igreja, que ouvem a palavra de Deus, mas recebem um alimento de um jeito. Isso aqui. E as pessoas estão sempre precisando, estão sempre com medo, tem sempre uma nova batalha, e tem tantas coisas que às vezes a gente pensa assim: poxa, por que eu não estou conseguindo? Por que a gente não olha para a gente? Por que eu não estou tendo vitória nessa vida? Aí a gente, de vez olhar para a nossa vida e falar assim: pô, tem um asterote aqui, tem um ídolo aqui, tem uma prática errada, tem algo que eu preciso corrigir. A gente fica olhando para fora. A gente fica olhando para a igreja, então a gente fica olhando para não, vou para lá, vou para cá, e tem alguém falando assim: aqui tem mais poder, e você vai atrás disso. Depois você vai atrás de outro, e depois se não dá certo, vai atrás de outro. E nunca olha para nós mesmos, nunca olhamos para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, que Deus já está com você, que Ele é quem te ajuda. A presença de Deus está comigo no meu caminho, está com você no seu caminho, está em você quando você marcha na direção da sua batalha, da sua luta, e os muros que impedem você de avançar vão cair pelo poder da presença de Deus. Eu espero que a gente possa nessa noite ouvir esse estrondo de Deus
nos dando vitória, abençoando a nossa vida. Esse estrondo é a certeza de que Deus está agindo a meu favor. Eu penso que foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Quando Deus fez um estrondo lá no meio dos filisteus, eu acho que o pensamento daquele povo não foi de medo, ai meu Deus, está acabando o mundo. Não, eu acho que lá no coração deles veio aquela paz assim, Deus agiu, Deus está agindo, a nossa vitória está chegando. Tanto que eles correm e eles matam e eles derrotam todos os filisteus. Que haja um barulho de Deus na sua vida, na sua necessidade, nesse milagre, nessa vitória que você precisa em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os olhos e vamos orar. Pai, nós oramos a Ti, clamamos, pedindo que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Que essa vitória, esse inimigo, seja derrotado no coração de cada um de nós. Que tudo aquilo que tem impedido o meu irmão, tudo aquilo que tem atrapalhado, tem prendido, tem impedido o meu irmão, porque o meu irmão ainda nem conseguiu levantar para dar a primeira volta, ainda não deu nenhum passo. Então é esse primeiro inimigo da alma, do coração, que precisa ser derrotado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Desperta o meu irmão, que ele realmente levante os seus olhos e veja e creia que a vitória do Senhor está chegando na minha vida, Pai. Que não tem filisteu, não tem diabo, não tem inimigo, não tem ninguém que possa impedir a vitória do Senhor. Não tem cidade fechada, situação fechada, nação fechada, não tem nada, Senhor. Quando o Senhor se levanta, quando o Senhor fala, quando o Senhor envia o seu anjo com a sua espada, quando o Senhor nos orienta, Senhor, que o Teu povo se levante com fé, com determinação, com coragem. Que meu irmão saia da tua casa nesta noite acreditando com todo o seu coração na vitória do Senhor. Que a situação vai mudar, que a necessidade vai ser suprida, que a porta vai ser aberta, que aqueles que cavam poços para que nós venhamos a cair, eles mesmos cairão nesses poços. Aqueles que se levantam, Pai, conduz cada um de nós, fala conosco, mostra o que eu preciso tirar da minha vida. Às vezes nós não prestamos atenção, porque nós achamos que aquilo não é um problema, que aquilo não é uma coisa errada, não é um pecado. Fala com o meu irmão, fala comigo, fala conosco. A grande dificuldade nossa, muitas vezes, de alguns de nós, está nas coisas que são inconvenientes. Não são pecados em si mesmo, mas roubam coisas que nós não podemos repor, roubam tempo, roubam a nossa atenção, a nossa ocupação. Fala com cada um de nós, pastoreia cada um de nós, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, que o Senhor venha me corrigir, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha dizer não, isso não é para você. Se afasta disso, se afasta. Quantas vezes a nossa vitória vem quando nós nos afastamos de uma pessoa? Quantas vezes a gente tem uma sensação estranha, a gente sabe que alguma coisa está errada, mas a gente insiste. Não temos aquela simplicidade de nos afastar. Pai, concede-nos
a tua bênção, a tua vitória. As lutas sempre vão acontecer, as dificuldades vão se levantar. No mundo vocês vão ter aflições, mas segue em frente, anda com Deus, comunhão com Deus, presença de Deus, comunhão com o Pai. Palavra de Deus não vai nos imunizar, mas vai nos dar vitória, vai manter a nossa mente no lugar certo, o nosso coração aportado, guardado, protegido, onde há proteção. Pai, em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. Fique de pé comigo, amado irmão. Aleluia. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Vitória, vitória, vitória espiritual, vida abundante, segurança. Pensa bem, onde é que vai ter segurança nesse mundo de hoje? Onde é que tem segurança? Só em Deus a segurança. Em Deus a gente está seguro, né? Não temerás, não te assustarás, né? Não terás medo de praga, de seta que voa de dia, que mortandade que... Como? Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa segurança, a transformação não é do mundo, não é da circunstância. A transformação é da minha vida, do meu interior, do meu coração. Paz na tormenta é para aquele que crê no Senhor, para aquele que conhece o Senhor, para aquele que tem comunhão com Deus, para aquele que é amparado pelo Senhor, pelo Senhor que vem lá nessas horas, e Ele vem primeiro, não é para mudar, não é para acalmar, Ele vem primeiro que é para falar com os seus servos. Fica tranquilo, não tenha medo, eu estou com você, eu estou no barco, eu estou nessa situação. Ele tem o controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aprenda a orar e dizendo: Senhor, me dá esta vitória, me dá esta bênção, me dá. Peça para Ele, creia que a vitória vem dEle, a vitória é Ele. Amém? Levante as suas mãos. Você pode agradecer a Deus, você pode glorificar a Deus dizendo: Senhor, eu te louvo, Pai, eu te adoro, Pai. Eu te adoro. Se eu tinha alguma dúvida, eu não tenho mais dúvida nenhuma, Pai. Se eu entrei aqui temendo o que podia acontecer nessa situação, se as coisas não acontecessem conforme eu estava esperando, Senhor, agora eu confio no Senhor, aleluia. Eu creio plenamente em Ti, Pai. Eu estou bem certo, convicto de que nada, absolutamente nada, pode me afastar de Ti, da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor. E eu te louvo, Pai, eu te louvo, Pai, por tudo que fazes na minha vida. Eu também, que creio em Ti, que confio em Ti, tomarei esta decisão: não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Pronto, acabou, tchau. Não temerei mal nenhum. O meu Deus está comigo, Pai. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz à nossa casa. Concede-nos uma noite de paz. O dia de amanhã seja um dia de bênção, de paz, de conquista, de vitória, de graça. Que todos nós sejamos guardados e protegidos, livres de todo mal, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga graças a Deus. Dá um abraço no irmão que você não deu um abraço. Diga: irmão,